Boa tarde, pessoal. Vamos hoje para mais uma aula. Hoje, sexta-feira, iremos estudar as matérias de matemática e ciências. Então, vocês vão abrir o módulo aí na página 92. Iremos estudar sobre caminhos. Na aula passada estudamos sobre noções de posição. E hoje iremos estudar sobre caminho. Então, observem aí na página 92, vão acompanhando para saber responder as atividades corretas. Caminhos. Em algumas situações, precisamos descrever o deslocamento de um lugar para o outro, dando referência que ajudem alguém a chegar a certo destino. Essas referências podem ser uma árvore, uma praça, um estabelecimento ou qualquer outro elemento físico fixo no trajeto. Então, no número diz assim: que elementos você observa no caminho de sua residência até a sua escola? Então, quando fala de elementos, está falando o que é que você encontra do caminho da sua casa até a escola. Você encontra casas, encontra loja, encontra árvore, tudo isso você pode observar. Na imagem a seguir, está representado o caminho que Marcos percorre de sua casa até o prédio que o avô dele mora. Então vejam aí a casa de Marcos. Você vai observar que o caminho que ele percorre até chegar à casa do avô dele. Então ele passa por quem? Aí você vai marcar um X no que ele passa. Ele passa por farmácia, por escola, por árvore, por biblioteca, por praça, por lago. Você vai marcar um X só no que ele passa do caminho da casa dele até chegar à casa do seu avô. Na página 94, você vai seguir de acordo com o que está falando nessa faixinha amarela, para saber fazer o trajeto, tá certo? Então vamos lá. Felipe saiu de sua casa, atravessou a faixa de segurança e percorreu 2 quadras na rua Tulipas. Depois ele virou à esquerda, atravessou a rua Tulipas pela faixa de segurança e caminhou 1 quadra à rua das Margaridas. Dali, ele virou à direita, atravessou a rua das Margaridas pela faixa de segurança e caminhou 3 quadras. Por último, ele virou à esquerda e atravessou a Rua dos Cravos pela faixa de segurança e caminhou até o estabelecimento desejado. Esse foi o percurso que Felipe fez. Vejam que trabalhou a noção de direita e esquerda. E aí você vai fazer esse trajeto de Felipe, fazendo passo a passo do que está aí nessa faixinha amarela aqui. Depois que você fizer esse trajeto, você vai responder a que lugar Felipe chegou no final do trajeto. No caminho percorrido, Felipe passou por uma biblioteca, aí você vai colocar sim ou não. Se ele passou, coloca sim. Se não, coloca não. Uma árvore, sim ou não. Uma escola, sim ou não. Um teatro, sim ou não. Na página 95, você vai observar na imagem da tela o caminho percorrido pelo personagem do jogo para chegar até o cubo mágico. Veja que nesse jogo o personagem foi com a setinha até chegar ao cubo mágico. Mas agora você vai fazer a setinha levando o personagem até a bola. Viu? Então, você vai fazer esse percurso com setinha até a bola. Então, você vai desenhar ele aqui em cima. Vejam que a setinha tem para cima, para a direita, para baixo e para a esquerda. Aí você vai desenhando de acordo com o personagem levando ele até a bola. Vejam que na imagem está levando até o cubo, mas agora está pedindo para levar até a bola. Então, você vai fazer esse percurso utilizando as setinhas para cima, para a direita, para baixo e para a esquerda. Na matéria de matemática, iremos ficar até a página 95. Depois, na próxima aula, continuamos a página 96 e a página 97, tá certo?
Agora vamos lá para a matéria de ciências. Abra o módulo na matéria de ciência na página 165, que iremos estudar hoje sobre infância e sobre adolescência. Semana passada falei sobre fases da vida, que era a infância, adolescência, adulto e idoso, não foi isso? E hoje iremos estudar a fase da vida, a infância e adolescência. Como você já viu na página 162, Bianca e Eduardo estão na infância. A infância é a primeira fase da vida. Ela se inicia a partir do nascimento do bebê e dura até aproximadamente 12 anos de idade. Durante a infância, o corpo humano cresce rapidamente, se comparado com as demais fases da vida. Por volta de 6 meses de idade, os dentes começam a surgir. Esses dentes são temporários e serão substituídos por outros dentes que são permanentes. Então, vejam aí na fotografia que a partir dos 6 meses de idade, os primeiros dentinhos começam a nascer. Geralmente são os dentinhos da parte de baixo que começam a nascer. Depois você vai estar com todos os dentinhos, só que daí esses dentinhos lá para uns 6, 7 anos, 8 anos começam a cair. E aí esse dentinho que nasce a partir dos 6 meses de idade se chama dente de leite. E quando você vai caindo esses dentes de leite, vai nascendo permanente, que aí se você perder ele, não nasce outro, tá certo? Então, além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual é bastante acelerado durante a infância. Nessa fase, aprendemos a falar, a andar, a escrever, a ler, entre outras atividades importantes. Na página 166, tem aí, onde o ser humano se desenvolve antes do nascimento. Antes da infância, o ser humano se desenvolve no interior do corpo da mãe. Essa fase é chamada de gestação, é quando a mamãe está gestante, é chamada de gestação. E dura aproximadamente 38 semanas, que são 9 meses, que geralmente a mamãe passa com o bebê na barriga 9 meses, tá certo? Tem alguns bebê que nasce de 7 meses, tem outros bebês que nascem de 8 meses, mas o correto é 9 meses. Durante a gestação, o novo ser humano recebe da mãe tudo o que precisa para se desenvolver, como proteção, alimento e gás oxigênio. Diversos exames médicos são realizados durante a gestação. O conjunto desses exames é chamado de pré-natal, que todo mês a mamãe tem que ir para o médico quando está grávida, todo mês a mamãe tem que estar no médico para o médico acompanhar o bebê na gestação, ou seja, na barriga. Um dos exames realizados durante a gestação é o ultrassom, um tipo de exame que permite acompanhar o desenvolvimento físico do bebê. Além disso, esse exame possibilita identificar o sexo do bebê, que é através desse exame que coloca lá um aparelhinho na barriga da mamãe e aí fica lá no computador que vê o bebê, aí vê o sexo do bebê, vê como é que o bebê está se desenvolvendo na barriga da mamãe. Na página 167 tem assim, direitos da criança. Então, toda criança tem direito toda criança, sem qualquer distinção ou discriminação, deverá gozar de todos os direitos dessa declaração. Toda criança deve ter condições para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Toda criança tem o direito a um nome e uma nacionalidade, que é quando nasce, coloca o nome da criança e também essa criança tem que ser registrada, que é o primeiro documento
de todas as pessoas. É o documento de registro. Toda criança tem o direito de brincar, alimentar-se e receber cuidados médicos. Toda criança com deficiência com direito ao tratamento, à educação e aos cuidados especiais que sua situação exija. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão. Toda criança tem direito a educar e ao lazer gratuito. Em caso de graves acidentes, as crianças têm prioridade e devem ser socorridas em primeiro lugar. Toda criança deve ser protegida do abandono e de qualquer tipo de exploração. A criança não pode sofrer qualquer tipo de discriminação. O cuidado com as crianças deve ser dever de toda a sociedade. Já na página 168, iremos falar sobre adolescência, que já é outra fase, já é a segunda fase. Então, a adolescência é um período da vida que se inicia aproximadamente aos 12 anos de idade e vai até aos 19 anos de idade. Na adolescência, ocorrem muitas mudanças físicas no corpo dos meninos e das meninas. Muda o corpo, muda a voz e muda a estrutura. Então, a partir dos 12 anos de idade, meninas e meninos já começam a mudança física do corpo. A voz, as meninas vão nascendo, os peitos vão aumentando, vai nascendo pelos, a feição já muda também, a voz dos meninos vai engrossando, também vai nascendo pelo. Então, além das mudanças físicas, a maneira de pensar e agir muda durante a adolescência. Já não é, a maneira de pensar já não é como a primeira fase, que é a fase da criança. A fase da criança, que é da infância, as crianças só pensam em brincar, não é isso? Já na adolescência, já é outra fase, os adolescentes já têm outro pensamento, que não seja igual o da primeira fase, que é da infância. Na página 169, você vai resolver as questões. Nos espaços abaixo, desenhar você com poucos meses de idade e você atualmente. Em seguida, escreve a idade nos espaços correspondentes a cada um dos desenhos. Então, você vai desenhar quando era bebê, no primeiro quadrinho. Depois, atualmente, como você está hoje. E quando você for adulto. Como você acha que você vai ser quando está adulto? Então, coloque a idade do bebê e a idade do que você está hoje também, viu? E desenhar. Você vai imaginar como é você adulto e desenha também. Na página 170, você vai ver as imagens a seguir que mostram Vitor com diferentes idades. Então vejam aí, temos Vitor pequeno, depois todas essas três imagens são a mesma pessoa, só que elas estão em diferente idade. Então, você vai observar, de acordo com as imagens, de 3 anos, 9 anos e 17 anos, você vai colocar a letra. Qual letra você acha que Vitor tem 3 anos? Qual letra você acha que Vitor tem 9 anos? E qual letra você acha que Vitor tem 17 anos? Na letra B, em que fase da vida Vitor se encontra em cada uma das imagens? Na letra A, ele se encontra o quê? Na adolescência, infância, adulto. Na letra B, adolescência, infância ou adulto. Na letra C, adolescência, infância ou adulto. Você vai colocar em que fase de vida Vitor está. No número 3, ligue cada frase a palavra que completa a correspondente. Na adolescência, o quadril das fica mais largo. Na adolescência, o quadril de quem que fica mais largo? Aí você vai ligar para adolescência, meninos, infância ou meninas. A é a fase inicial de nossa vida. Qual é a fase inicial da nossa vida?
O corpo das meninas e dos meninos sofre várias mudanças. O que sofre mudança? A voz de quem que engrossa na adolescência. Aí você vai ligar de acordo com o que está aí, tá certo? Então, por hoje iremos ficar por aqui. Espero vocês logo mais às 3 horas da tarde para nossa tirada de dúvidas e correção das atividades de hoje, tá certo? Então, tchau. Desde já eu peço a vocês que tenham um ótimo final de semana e voltaremos na segunda-feira. Mas logo mais às 3 horas da tarde estaremos juntos novamente, tá bem?